Domingão com semifinal do Campeonato Paulista e jogos importantes no campeonato inglês, italiano e espanhol. As melhores dicas para esses confrontos a partir de agora aqui no Bets do Dia. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Bets do Dia no ar, edição de domingo recheado de grandes jogos, tá? Tem clássico na Inglaterra, tem clássico paulista, vamos analisar tudo isso a partir de agora. Eu terei a ajuda dele, Matheus Montenegro, tudo bem? Tudo bem, Fábio Hermano. Domingão maravilhoso, hein? Você gosta? Gosto. Ah, Domingão é o dia do futebol. Ai, que delícia. Você assiste muitos jogos? Muitos. Hoje temos 6 para analisar aqui agora para os apostadores que estão nos acompanhando diretamente aí do outro lado da tela. Pode chamar as cartelas? Muito bem, vamos começar com um clássico entre Corinthians e Santos. Sim. Depay contra Neymar. Que jogaço, hein? Domingo, 6h30 da noite, lá na Neoquímica Arena. Semifinal, um jogo único. Pois é, esse é um ponto importante, tá? A gente tem que colocar isso aí em consideração, porque isso impacta diretamente na nossa análise, né? Jogo único, ou seja, empate, pênaltis, né? E aí é pênalti diretamente, né? Empate é pênalti, empate é pênalti diretamente, né? E aí não tem jogo de volta na Vila Belmiro, né? O jogo vai ser único lá na Neoquímica Arena. Vamos que vamos para o nosso aplicativo do Game Arena. Vamos dar uma olhadinha aí em algumas estatísticas, informações, inclusive, ó, QR Code na tela, aponta a câmera do seu celular aí e você pode baixar de forma gratuita, beleza? Vamos dar uma olhadinha nos confrontos, né, rapidamente, as últimas partidas aí das duas equipes. O Corinthians que chega pressionado, né, velho? Perdeu lá por 3-0 em Guayaquil contra o Barcelona. Pré-Libertadores, né, na volta o Corinthians vai ter o jogo que define se o Timão joga a fase de grupos da Copa Libertadores ou não, e tem um resultado extremamente adverso, né, velho? Corinthians que a gente sempre vinha destacando aí que vinha muito bem, até se a gente colocasse na conta ali a reta final do Brasileirão de 2024, a sequência do Corinthians era absurda, era coisa de uma derrota nos últimos 20 jogos, e aí tomou esse 3-0 avassalador, que complicou bastante a vida da galera lá do Coringão, hein? Isso, o Corinthians não marcou gol, né? Um ataque que havia marcado em quase todos os jogos anteriores, né? A gente Sim. vai descer aí. É um Eu ataque só tinha passado em branco uma vez no ano, se eu não me engano. Acho que nem isso, viu? Eu acho que ele tinha marcado em todos. É isso mesmo, até na derrota contra o São Paulo ele fez gol, é isso mesmo. Tinha marcado Então, em gol em todos os jogos no ano. Interrompeu uma sequência de muitos jogos marcando, né? Em uma sequência aí sem perder também, né? Sim. Então o Corinthians chega pressionado, mas a semifinal, jogo único também, acho que também não deve poupar tanto não. Tem esse jogo decisivo na quarta, mas acho que o Corinthians vai ali com Deve ir com força máxima. força máxima ou Sim. próximo disso. Claro que tem um jogador ou outro ali que pode ser preservado, mas não teremos certamente um Corinthians misto e muito menos reserva aí nesse confronto contra o Santos que vem em alta. Pois é. Vale lembrar, inclusive, que a gente teve na primeira fase um duelo, né, entre Corinthians e 2-1. Santos, foi 2-1 na Neoquímica Arena, e o Santos já tava com o Neymar, diga-se de passagem, né? 2-1 pro Corinthians. Já o Santos, 2-1 pro Corinthians, e o Santos já tava com o Neymar. Diga-se de passagem, o Santos que vem muito bem, né, velho? Não começou muito bem ali com o Neymar, foram justamente 3 jogos sem vitória, e um deles foi justamente essa derrota aí para o Corinthians, mas depois disso, 4 jogos, 4 vitórias. É bem verdade que a gente pode relativizar um pouco. Teve uma sequenciazinha ali fácil, né, velho? 3 adversários da parte de baixo da tabela de classificação. Aproveitou para dar uma deslanchada, conseguiu marcar 3 gols nas 3 partidas, né? Neymar também deslanchou, fez o gol olímpico ali contra a Inter de Limeira. E depois disso, um adversário um pouco mais qualificado, um time de Série A, um joguinho mais difícil, bateu o Bragantino por 2-0 lá na Vila. Isso, jogo pelas quartas de final. Dito isso, no momento Bet Nacional, vamos ver as odds aí para os favoritos, né? O favorito, no caso, Timão é o favorito. Corinthians, né? Mas odds altas, né? Então não é um favoritismo Sim. tão alto, assim, tão claro. Tem até uma distância entre as odds, mas é uma odd já do Corinthians acima de 2. Mas eu acho que, cara, se o Corinthians tivesse feito o resultado no Equador, Exato. né? Eu acho que além Seria mais da tranquilo. questão física, tem a questão psicológica, né? Porque perder 3-0 e praticamente ser eliminado da Libertadores influencia. Exatamente. Então eu acho que não dá para apostar nada diretamente a favor do Corinthians em resultado final. Se não fosse esse contexto, eu até acho que o Corinthians seria mais favorito aí para ganhar, mas não consigo mais dizer isso. Concordo com você, Fábio Hermano. Talvez se o Corinthians tivesse conquistado um bom resultado na ida, a gente poderia destacar aqui o empate no aposta do Corinthians eventualmente, tá? 1.5, que eu realmente considero favorito para esse jogo, né? Principalmente jogando em casa. Tem a força da sua torcida aí que impacta bastante na análise, sem dúvidas nenhuma. Mas por esse contexto do jogo de ida da pré-Libertadores, eu fico com o meu pé atrás em apostar em qualquer coisa relacionada ao Timão. Por isso, vamos focar em gols, né, Fábio Hermano? E
pela discrepância das odds, a gente acaba enxergando uma oportunidade de valor que é relacionada ao gol do Santos, velho, que tem um oddzinho 1,44 pré-jogo. Fica aí até uma alternativa para quem gosta mais de operar em live, né? Pegar só o gol do Santos ali por volta dos 15, 20 minutos, se o Santos tiver feito seu gol ainda, eu acho que pode até ser uma boa, tá? Mas como a nossa missão é pré-jogo, aí a gente fica com ambas marcam. Cotaçãozinha 1,80, eu acho que o Timão também deixa seu gol, né, velho? Literalmente só não fez gol em um jogo no ano, que foi essa última partida aí contra o Barcelona de Guayaquil, um adversário que teve, que foi lá no Equador, né? Uma partida completamente distinta dessa aqui do Campeonato Paulista. Ambas marcam pagando 1,80, velho, pelo contexto de jogo único, as duas equipes aí querendo avançar para a final, dois times com um poderio ofensivo interessante e com defesas que tem até deixado a desejar, né? Eu acredito que é uma pedida maravilhosa para esse confronto. Muito bem, então 50 aí a nossa sugestão de aposta para o clássico Corinthians e Santos, né? 50 no ambas marcam, fugimos do resultado final, né? É mais difícil de prever e vamos aí acreditar que pelo menos um golzinho cada time irá Esse deixar. jogo tá cara, tá? Muito Carinha de bem. pênaltis. Bom, vamos agora falar de campeonato italiano, tá? Saímos do futebol brasileiro, vamos para o futebol europeu. Temos um duelo bem interessante de duas equipes da parte de cima do Cálcio, Juventus e Atalanta. Vamos colocar na tela as informações desse confronto, que será domingo às 4h45, lá no Juventus Stadium, em Turim, pela 28ª rodada do italiano. Jogo interessante, né? A Juventus vem uma crescente, pode-se dizer, em relação ali ao início da temporada, empatou muito ao longo aí dessa temporada 24-25, e a Atalanta, mais uma vez, muito sólida, né? Atual campeã da Liga Europa, tá ali brigando no topo da Série A italiana, deve assegurar uma vaga para a UEFA Champions League da temporada que vem. Inclusive, esse é o ponto interessante, tá? Um duelo aí, bem dizer, que vale vaga na Champions da temporada seguinte. Vamos então chamar o nosso aplicativo do Game Arena, vamos dar uma olhadinha em estatísticas recentes. O momento recente da Juventus, ele é inclusive melhor do que o da Atalanta, tá? Timezinho aí que tem 60% de aproveitamento dos seus últimos jogos contra 33% da Atalanta. Tabela de classificação, vamos dar uma olhada. Tá ali a Atalanta em terceiro e Juventus em quarto. 3 pontinhos separam as duas equipes, ou seja, uma vitória da Juve significa igualar a pontuação ali da Atalanta. Tem a Lazio logo atrás, né? Porque quem perder aí que também pode tá na ficar briga. ameaçado, né? Aí para esse G4 que vale vaga na próxima Liga dos Campeões. Atalanta e Juventus que inclusive foram eliminadas nos playoffs da Liga dos Campeões, né? A Juventus pelo PSV e a Atalanta foi surpreendida pelo Bruges, né? Então, dois times aí que eram favoritos, eram favoritos até, né? Acabaram aí ficando pelo caminho. Vamos para os confrontos? Começando pela equipe da Juventus de Turim, né? Vamos ver que a Juventus aí na última rodada, né? Na última vez que ela entrou em campo no Campeonato Italiano, ela ganhou do Hellas Verona por 2-0. Empatou com o Empoli 1-1, mas aí foi Copa da Itália que foi eliminado. Eliminado. Né? Foi eliminado, né? Antes venceu o Cagliari por 1-0. Perdeu do PSV 3-1, né? O jogo que causou a eliminação, né? Perdeu 2-1 no tempo normal. Aí o terceiro gol da Juventus foi do PSV ali foi no desempate, né? Na prorrogação. E tivemos a eliminação. Na ida venceu o PSV por 2-1, vitórias contra Como, Empoli pelo Campeonato Italiano. Parou de empatar, né? Era o time que empatava muito e a gente vê nessa sequência aí um empate só, né? Que foi contra o Empoli. Cara, nos últimos 8 jogos ela teve 6 vitórias, um empate e uma derrota. A grande questão é que o empate foi a eliminação na Copa da Itália e a derrota foi a eliminação na UEFA Champions League. Mas na Série A italiana vem numa crescente, né? A Juve, que a gente até destacou, por um período aí, era a única invicta da competição e estava ali em nono, oitavo, porque empatava derrota, muito. Né? Acho que perdeu só teve uma derrota, e que é meio que recente, né? Foi esse ano. Aí, foi no dia 25 de janeiro, perdeu por 2-1. Não perdeu mais nenhum outro jogo, só que empatou demais. Por isso que está nessa condição aí, em quarto lugar da tabela de classificação. E outro ponto, 8 jogos consecutivos também marcando gol, tá? Nesse retrospecto aí, mesmo na derrota e no empate, conseguiu deixar seu golzinho também a Juventus. E a Atalanta? A Atalanta até tem dado umas osciladas maiores, tá, velho? Empatou em casa com o Veneza. Time da zona de rebaixamento. 5-0 ali no Empoli, beleza? É até um resultado que chama a atenção, mas antes disso perdeu em casa pro Bruges e acabou eliminado no UEFA Champions League. E o que foi curioso foi que perdeu lá em Lô, né? Isso. Perdeu os 2 jogos. E outro jogo da Série A italiana também, aí bem aquém, foi um empate em casa com o Cagliari. Isso aí acabou deixando muito a desejar aí do lado da Atalanta, né? Equipe que agora está eliminada da Champions League e já havia sido eliminado na Copa da Itália para o Bolonha, ou seja, são 2 times aí que agora estão focados na Série A italiana em conquistar essa vaga aí na Champions, pelo menos, né? Eu acho que o título é difícil, ainda dá, mas é mais difícil. É isso, vamos para o nosso momento Bet Nacional, vamos ver as odds aí. O favoritismo é da Juventus. Leve. Eu acho bem justas as odds, tá? A hipótese da Juventus está quanto? Só para... 1,40, por ali, 1,38. Tá baixo, o handicap vai estar 1,41. Porque a Juventus, como perdeu muito pouco, né? Não, eu acho que a Juventus não perde. Dupla hipótese, o empate anula da Juventus. Sim. Quem quiser, né? Achar que... Se bem que é um jogo difícil, né? A Atalanta também tá mal, mas é um time que pode ganhar da Juventus. Cara, é porque a Atalanta tá precisando dar a volta por cima e agora é foco 100%. Cara, já não fez gol contra o Veneza, acho que
a Atalanta não passaria 2 jogos seguidos sem perder, precisando vencer aí. Cara, é porque se a Atalanta perde esse jogo, ela se complica muito, tá? A Lazio tem uma tarefinha, cara, relativamente difícil, porque a Udinese vem numa crescente, né? Mas a Lazio joga em casa na rodada contra a Udinese. Então, se ela perde esse jogo, a Lazio vence, ela se coloca numa posição ali que ela já meio que fica na briga ali pela Liga Europa e não mais pela Champions League, né? Então, enfim. Fugir do resultado final, então. Focar em gols, velho. Eu gosto de gols pra essa partida, tá? Acho que vai ser um joguinho bem movimentado. Até trago aqui uma opçãozinha também, né? A gente poderia destacar o dupla hipótese da Juventus, combinado com, com um golzinho da Juve, fica ali com oddzinho 1.5, tá? Eu considero um oddzinho relativamente baixa, até porque eu confio muito em um golzinho da Atalanta também. Em termos de custo-benefício, eu prefiro aqui, ou ambas marcam, pagando 1,73. Eu acho que é uma opção mais atrativa, a Atalanta um pouco pressionada, as duas equipes focadas agora 100% no campeonato italiano. Eu imagino muito que os dois times vão conseguir deixar seu golzinho, por isso essa é a pedida para o confronto. Muito bem, então 50 aí, nossa sugestão de aposta, campeonato italiano, ambas marcam aí para Juventus e Atalanta. Bom, saímos da Itália, vamos para a Espanha, porque tem duelo de 2 times ali de Madrid, região, né? Real Madrid e Rayo Vallecano. Vamos colocar na tela as informações deste confronto. Domingo, 12h15, lá no Santiago Bernabéu. Jogo pela 27ª rodada da La Liga, Matheus. É clássico? Clássico madrilenho? Não, né? Rayo Vallecano é aquele timezinho de bairro ali de Madrid, né, velho? De Vallecas. Exatamente, que geralmente vem complicando para o Real, né? A gente vai agora abrir o aplicativo, né, do Game Arena, vamos ver aí as estatísticas, né? Um aproveitamento, obviamente, melhor do Real, né? Tabela de classificação, né, primeiramente? E a classificação ali com o Real em terceiro, né? Perdeu do Betis na rodada passada, caiu da primeira para a terceira colocação e o Barcelona assumiu a liderança. E o Rayo Vallecano fazendo um bom campeonato, 7º colocado, brigando aí por vaga ali em competições europeias. A grande questão para esse jogo é que, ao que indicam as notícias, né, o Real Madrid vai com força máxima para esse jogo, tá? E Jude Bellingham, que não disputou a partida lá de ida na Champions League, vai estar à disposição aqui nesse jogo. Então é um elenco até mais forte, possivelmente, um time até mais forte, possivelmente, do que foi na partida de ida da Champions contra o Atlético de Madrid, tá? Real Madrid dentro de casa, meu irmão, não tem nem muito o que discutir, né? Teve essa derrota recente aí para o Betis, que o Fábio Hermano já trouxe, né, que foi entre as duas competições ali de Copa, entre a Champions League e a Copa do Rei. Mas de forma geral o Real Madrid vem muito bem, né, velho? Grande vitória contra o Atlético de Madrid, jogo dificílimo, tá? O Atlético de Madrid que tá jogando muita bola essa temporada, não foi fácil para o Real, mesmo sendo o Santiago Bernabéu, mas conseguiu sair com a vitória. E se a gente puxa um retrospecto aí do Real Madrid, velho, time que o ataque funciona bastante, até teve uma sequência absurda, conseguindo marcar pelo menos 3 gols ali em quase todos os jogos, e vencendo boa parte dessas partidas aí com uma certa tranquilidade até, né? E o Rayo Vallecano, vamos ver aí o adversário, né, que nas últimas rodadas não venceu, né? Deu uma quedinha, tá? Ele vinha bem. Ele empatou com o Sevilha 1-1 em casa, perdeu do Villarreal em casa 1-0 e perdeu do Barcelona por 1-0, né? Um time que... Econômico, mas a defesa gols, boa. Né? Toma poucos gols aí a equipe do Rayo Vallecano. Nos últimos 5 jogos a gente teve no máximo 2 gols. Isso. Pois é. Mas agora é o Real, né? Que aí já é um ataque mais poderoso. Bem que contra o Barcelona, que também é um ataque poderoso, foi 1-0 só. Bom, dito isso, momento Bet Nacional. Vamos ver as odds aí. Lá. Vitória do Real, rapaz, muito baixa. Muito baixa. E aí a gente tem um dilema aqui, Fábio Hermano. É sempre difícil apostar em jogos cuja discrepância é muito grande. Por quê? A gente não consegue ir na vitória, né? E aí a gente tem que buscar alternativas. Para este confronto, a gente pode ter 2 linhas de raciocínio. Ou confiar no Real Madrid, que é bem superior ao Rayo Vallecano, mesmo o Rayo fazendo uma boa temporada, né? Como a gente disse, o Real, ao que tudo indica, vai com força máxima para esse jogo, tá ali na briga pelo título e tá 3 pontos atrás do Barcelona, então se o Real tropeça aqui, pode ver essa diferença aumentar ainda mais e pode se complicar, porque tem Copa do Rei, tem Champions League, então é essencial uma vitória tranquila aqui do Real Madrid e eventualmente até fazer saldo também é importante, tá? E aí é onde eu quebro a outra linha de raciocínio que eu traria, que seria pensar em algo a favor do Rayo Vallecano. A gente viu que é uma defesa sólida, né, velho? Um time que nas últimas 2 derrotas aí é 1-0 só. Quando empatou foi 1-1, nas 2 vitórias 1-0. É um timezinho econômico, não ofensivamente, mas também que sofre poucos gols. Então, uma linha de raciocínio que eu traria aqui, que seria em termos também de segurança, seria combinar eventualmente a vitória do Real Madrid com menos de 4,5 gols. É uma alternativa aí. Porém, eu prefiro focar no Real, que a gente sabe que é um time que passa muita confiança, é um time muito forte e que a discrepância é muito grande e pelo contexto da partida precisa vencer e precisa vencer bem. Então, prefiro o handicap asiático menos 1,5 do lado dos merengues, que é para o Real vencer por pelo menos 2 gols de diferença. Muito bem, então nossa sugestão de aposta aí, vamos ficar aí com o handicap asiático menos 1,5, mas tem outras opções, né? Acho que a vitória do Real, batem, velho. Quem confiar ali que
os jogos do Raio vão continuar com a tendência de poucos gols, vitória do Real e um menos de undergo- 4,5, e um né? undergoal. Cara, eu acho que esse jogo é também 2x0, seguro. 3x0, então deve bater essas duas opções, inclusive. Então fica aí as duas opções para vocês. Bom, vamos falar agora de Premier League, campeonato inglês. Temos Chelsea e Leicester, né? Duas equipes opostas, uma querendo uma vaga na Liga dos Campeões e outra querendo uma vaga na própria Premier League, porque está na zona de rebaixamento nesse momento. Vamos colocar na tela as informações deste confronto domingo, 11 da manhã, lá no Stamford Bridge, 29ª rodada do campeonato inglês, Matheus. É, aquele jogo pro Chelsea voltar a colocar as coisas nos trilhos, né, velho? O Chelsea que começou muito bem a temporada, chegou Até a ser... brigou, né, pelo título, flertou ali. Sim, foi vice-líder por um período ali, né, no início da Premier League, mas caiu muito, né, na reta final de 2024, esse início de 2025 não muito atrativo, mas tem pela frente aí a segunda equipe mais fraca, tá? Tem o Southampton ali, que é meio que o saco de pancadas da Premier League, mas eu colocaria o Leicester como a segunda pior equipe, até pior do que o próprio Ipswich, tá? Dito isto, vamos pro nosso aplicativo do Game Arena, que a gente já vai ver logo de cara que o nosso querido Leicester, ele tem 0% de aproveitamento, Fábio, mano. Maravilhoso. Nos últimos 5 jogos, né? O aproveitamento do Chelsea não é muito bom também, não. Mas pelo menos vem uma crescente aí, venceu os 2 últimos jogos que disputou. Os Blues que estão ali em 5º lugar, brigando por vaga na Champions League, né? Ó, tá só a 2 pontos do Nottingham Forest. Né? Talvez a quinta colocação possa valer uma vaga na próxima Champions. Né? E também tem o ponto que essa rodada, Nottingham Forest e Manchester City se enfrentam, né, velho? E o Chelsea vai enfrentar o Leicester. Então é a boa chance dele ali... Entrar no G4. Ele vai entrar no G4 muito provavelmente. Ele ganhando, ele entra no G4, né? Tem esse ponto aí. E pela frente, como a gente disse, a equipe adversária, que é vice-lanterna da competição, apenas 17 pontos marcados, menos 36 de saldo Leicester. Ele já começou a temporada mal e essa reta final é que tem sido absurda, tá? Mas tá livre, né? 5 pontos numa distância tão grande, né, pro Wolverhampton. Então, Mas, cara, difícil. O problema tá? é o futebol do Leicester, O problema é o futebol para a cidade. Mas Exatamente. a distância ainda é factível, né? Fugir da zona de rebaixamento. Ainda tem esse Time que subiu objetivo. agora, né, inclusive. Isso. Campeão recente, né? E caiu e voltou aí nessa temporada. Sim. Bom, vamos para os confrontos, né? Começando pelo Chelsea, que jogou Conference League, né? Fez 2-1 no Copenhague, da Dinamarca, jogando fora de casa. Antes venceu o Southampton 4-0, né? Duas vitórias, mas também 2 vitórias contra equipes frágeis. Frágeis. Né? Agora o fato dele já ter feito o resultado na Conference League no primeiro jogo fora de casa, eu acho que é muito bom para dar uma tranquilizada nas coisas, né? Antes disso, se a gente puxa aí um retrospecto, a gente vai ver que o Chelsea realmente vinha num momento muito ruim, não era, velho? 3 derrotas consecutivas, e incluindo a eliminação para o Brighton lá na FA Cup. Então, realmente, o momento dos Blues não era nada bom. Pegou essa sequenciazinha fraca e é importante aí para o Chelsea vencer, acumular, né, a 3ª vitória consecutiva para dar uma empolgada nas coisas. Inclusive, só para lembrar, lá no primeiro turno foi 2-1 para o Chelsea, o jogo lá em Leicester, tá? E aqui no instante, Fábio, não tem nenhum que dizer muito, não faz né, velho? gol, perde praticamente todos os jogos, né? Tomou pelo menos 2 gols em todo jogo, praticamente aí, né? A última vitória foi contra o Tottenham fora de casa. O Tottenham é inacreditável, né? Cara, e assim, são 5 jogos seguidos aí perdendo. Tem a eliminação na FA Cup para o Manchester United, que é outra equipe também que vem muito mal, né? E, velho, se a gente alastra ainda mais aí esse retrospecto na Premier League, a gente vê como realmente o Leicester é fortíssimo candidato ao rebaixamento. É isso, né? Não tem muito o que falar, né? Vamos para o nosso momento bet nacional. A vitória do Chelsea paga pouco, né? 1,21. Sim. O Leicester é um time que sequer faz gol, né? Se fosse um time pelo menos deixasse seu gol, ambas marcam ali, podia ser uma boa pedida, mas tem que focar em algo a favor dos Blues, Matheus. E esse aqui eu diria que não tem nem muita discussão, tá, Fábio? Porque como é Premier League, a gente sabe que a tendência de gols ela é muito alta. Tá? Mas não dá para confiar, obviamente, em nada a favor do Leicester. Então, por exemplo, se a gente for focar em gols do Chelsea, a gente teria que pegar o mais de 2,5 gols, tá? Para o Chelsea marcar 3 na partida. A cotação do mais de 1,5 é muito baixa. Então, não vale a pena apostar em gols nesse jogo, ao meu ver. E o melhor é focar em handicap, de fato. Handicapzinho, menos 1,5, pagando 1,57, uma odd que eu considero alta para esse jogo, tá? Pela discrepância entre os elencos e pelo momento atual também. Para o Chelsea vencer por 2 gols, pagando 1,57, velho. Tá uma maravilha. Não tem para que se arriscar no mais de 2 pontos em gols no Chelsea, tá? Porque aqui o 2-0 já basta para ser green, né? Então, sem muita enrolação, essa é a nossa dica de tips aí para Chelsea e Leicester. Muito bem, então 50 aí para o Chelsea vencer por pelo menos 2 gols, a equipe vice-lanterna do Leicester. Bom, seguimos falando de Premier League agora com Tottenham e Bournemouth. Vamos colocar na tela as informações do jogo, né? O Tottenham tá mal, o jogo vai ser domingo, 11 horas da manhã, na casa do Tottenham, né? No Tottenham Hotspur Stadium, pela 29ª rodada da Premier League. Joguinho interessante, tá? Jogo muito difícil de cravar alguma coisa pré-jogo, porque as equipes, a gente vai observar um padrão
um pouco distinto do que vinha acontecendo aí ao longo da temporada, tá? Vamos chamar o nosso aplicativo do Game Arena pra gente poder se embasar um pouquinho. O retrospecto recente do Bournemouth, que é melhor, e na tabela de classificação é bem melhor, tá? O Bournemouth que sonha com uma vaga ali em competição europeia, e, salvo engano, seria a primeira vez na história que o Bournemouth jogaria uma competição europeia, tá? Time aí que não é muito tradicional do futebol inglês, né? Figura a Premier League aí nas últimas temporadas. 43 pontos marcados, uma campanha muito boa, velho. O Bournemouth que tá ali a 5 pontos do Nottingham Forest, que é o terceiro lugar do campeonato inglês, tá? E o adversário da vez, o Tottenham, ele é nada mais nada menos que o 13º. A discrepância hoje do Bournemouth para o Tottenham é de 10 pontos. É grande, tá? É bem grande. Eu só não colocaria o Tottenham ali como risco de rebaixamento porque os times que estão na zona são muito abaixo dos demais. Mas o Tottenham, ele meio que já entrou, o Tottenham e o United, né? Eles já entraram ali numa situação que não jogam bem dizer mais por nada. Dificilmente vão brigar na parte de cima e conquistar uma vaga em competição europeia. A discrepância é muito grande e o futebol apresentado é muito pífio, pode-se dizer. Bom, vamos ver os confrontos recentes, né? Começando pelo Tottenham, que perdeu do AZ Alkmaar na Liga Europa 1-0, né? Vai ter que reverter na volta. Sim. E lembrando que a Liga Europa é a única chance do Tottenham jogar a próxima Liga dos Campeões, né? Se ele vencer a Liga Europa, ele joga a próxima Liga. É a mesma coisa do United também, né? E conquistar um título na vida também. E conquistar um título, tem esses dois detalhes. Então, talvez até foque mais nesse jogo tudo bem que o jogo é só quinta, né? Então, de domingo para quinta, joga em casa, não vai ter viagem. Mas pode ser aí que a atenção esteja até mais voltada nesse jogo do que o próprio jogo contra o Bournemouth, já que o Tottenham não corre risco de rebaixamento, também não vai conseguir vaga em nenhuma competição europeia via campeonato inglês. Aí alguns resultados decepcionantes, né? Perdeu pro City, aí venceu o Ipswich, a última vitória, aí conseguiu vencer o United, aí mais perdeu pro Aston Villa. O que eu gostaria de destacar do lado do Tottenham é que a gente teve ao longo da temporada vários jogos ali com muitos gols, né, velho? Isso. Teve um 6-3, por exemplo, ali contra o Liverpool. E recentemente não tem saído tantos, tá? Parece que o Tottenham deu uma melhorada no sistema defensivo, mas o ataque não veio funcionando muito bem. As duas últimas derrotas foram por apenas 1-0. Teve aquele jogo contra o Ipswich ali, contra o Ipswich que destoou, mas o Ipswich é um daqueles times ali da zona de rebaixamento que a gente mencionou na tabela de classificação, que a discrepância é muito grande para as outras equipes, né? Antes disso havia vencido o United por 1-0, perdeu de 2-1 para o Aston Villa. Então assim, parece que a quantidade de gols aí deu uma diminuída em jogos do Tottenham, tá? No primeiro turno, inclusive, a gente pode destacar que foi 1-0 pro Bournemouth apenas, tá? Na casa do Bournemouth, né? E a equipe visitante, Fábio Evandro, como chega? Chega mal, hein? Também não vem bem, né? Empatou com o Wolverhampton, né? Em casa. Pela Copa da Inglaterra, né? Foi Copa da Inglaterra. Acabou se classificando, né? Isso, acabou avançando nos pênaltis. Antes, perdeu pro Brighton, 2-1, né? Antes disso, perdeu pro Wolverhampton pelo Campeonato Inglês. Em casa. Né? Então, 3 jogos sem vencer. Aí teve vitórias ok, né, contra o Southampton, Everton, equipes da parte de baixo. Mas derrota ok também. Aí perdeu pro Liverpool, também derrota ok. Mas é aquele time que geralmente nos jogos acessíveis ele não tropeça, né? Até a diferença dele pro Tottenham é essa, né? Porque ele consegue pontuar ali contra quem tem que pontuar mesmo. E o que eu gostaria de destacar é uma linha de raciocínio bem semelhante com a do Tottenham, tá? A gente observa aqui, ó, que há um mês atrás, um mês e meio atrás, sei lá, a quantidade de gols em jogos do Bournemouth era muito alta. Porém, se a gente puxa um retrospecto mais recente, os últimos 6 jogos, só teve um deles que saiu mais de 3. Então, assim, é outro time aí com uma situaçãozinha parecida. Aqui eu ainda continuaria destacando o sistema defensivo que tá bem frágilzinho, tá? O Bournemouth sofrendo gol aí em praticamente todos os seus últimos jogos. Muito bem, momento Bet Nacional na tela. Vamos colocar as odds aí, porque o favoritismo é do Bournemouth. É do Bournemouth, é isso. Sim, pois leve, né? Mas... aí, cara, é o seguinte, esse jogo é muito difícil você cravar qualquer coisa. Por quê? O Bournemouth é uma equipe bem melhor ao longo da temporada. Porém, o momento atual, ele é bem ruim. Não dá pra confiar no Tottenham, como eu vejo, velho. Sequer no dupla hipótese do Tottenham, eu honestamente não consigo confiar. Porque o Bournemouth, ele ao longo da temporada ele conquistou resultados surpreendentes. Bateu o Arsenal já nessa temporada. Teve o 5-0 que meteu no Nottingham Forest, né? Há não muito tempo também. Então é uma equipezinha que dá umas surpreendidas, tá? De vez em quando. Então, eu não confio em nada a favor do Tottenham. Simultaneamente, eu não confio no Bournemouth por causa do momento recente. E assim, era um jogo que normalmente a gente tenderia para gols. Porém, as linhas de gols, elas não estão nada atrativas para over, né? O mais de 2,5, ele só paga 1,39. O ambas marcam só paga 1,37. E pelo retrospecto recente que a gente trouxe, a gente observa uma tendência de under muito grande, né, velho? São duas equipes aí que o ataque não tem funcionado bem e o sistema defensivo parece até que deram uma melhorada. O Tottenham veio de 2 derrotas seguidas por 1-0. A gente só teve um gol em 3 dos últimos 4 jogos do Tottenham. E em jogos do Bournemouth, a gente teve no máximo 3 em 5 dos últimos 6. Então, velho, por causa de todo esse contexto de difícil cravar qualquer coisa relacionada ao resultado final e pela linha de gols estar muito esticada, eu gosto do menos de 3,5 nesse jogo,
Considero uma aposta de risco, acho que é difícil a gente buscar qualquer aposta de valor pré-jogo nesse confronto, mas em relação a custo-benefício, eu acredito que essa aqui seja a melhor opção para a partida aí, porque a odd é muito boa e é uma linha esticada, né, velho? Sair até 3 gols no jogo é uma margem consideravelmente confortável. Tem seu risco, porque Premier League a gente sabe que tem aquela tendência alta de gols. Mas ainda assim eu considero essa a melhor opção para a partida. Muito bem, aquele tipo de jogo que é melhor ao vivo do que o pré, né? Porque as odds não estão tão atrativas assim. Mas nossa missão é dar uma dica pré-jogo, então vamos com menos de 3,5 gols. Muito bem, então stake aí de 50. Então a gente vai agora para o nosso último jogo, né? Que é o clássico, Manchester United e Arsenal. Na tela as informações deste confronto. Domingo, 1h30 da tarde, lá no Old Trafford, né? A casa do Manchester United, pela 29ª rodada do campeonato inglês, duas equipes bem opostas, né? E o Arsenal que não vivia um momento muito bom, muito por causa das lesões, né? Todas as últimas vezes que a gente analisou o Arsenal aqui, a gente traz essa informação de que o Arsenal está sofrendo muito com as lesões do seu poderio ofensivo, mas simplesmente meteu 7 no PSV, fora de casa, no jogo de ida aí das oitavas da Champions League. Vamos dar uma olhadinha no nosso aplicativo do Game Arena, vamos buscar informações. O momento recente das duas equipes não é essas grandes coisas, né? Os dois ali com um aproveitamento abaixo de 50%, tá? Mas a tabela de classificação, aí é uma discrepância absurda, né, Fábio Hermano? É isso, o Arsenal é o segundo, né, ali com 54 pontos, é isso? Exatamente, 13 pontos atrás do Liverpool. Tá ali, vai ficar realmente na segunda colocação, né? Ao menos que tropece muito, dificilmente perde a segunda colocação e acho que também título está inviável. E o United está lá embaixo, né? Apenas o 14º, também não corre risco de rebaixamento, né? As equipes estão com uma pontuação muito baixa ali dentro da zona, mas o United também está ali meio que para cumprir tabela, tentar subir mais algumas posições, mas em termos de vaga não vai conseguir nada via campeonato inglês, né? A situação do Tottenham, né? A chance dele jogar a próxima Liga dos Campeões é via Liga Europa. São situações ali que a gente pode tratar como parecidas do ponto de vista de que eu acho que dificilmente as duas equipes vão brigar por algo ainda nessa temporada. Eu acho que já está bem encaminhado. O United, ele não vai cair, porque a discrepância é de 16 pontos para o Ipswich e por mais que o United esteja se esforçando negativamente nessa temporada, as equipes ali da zona de rebaixamento são muito aquém da equipe dos Diabos Vermelhos e o Arsenal, pelo que parece, vai ficar ali na segunda posição. Já garantiu sua vaga na Champions League, mas não deve brigar por título, né? Terceira temporada seguida, inclusive, né, velho? Do Arsenal sendo vice-campeão, velho. Bom, o United que empatou em 1-1 com a Real Sociedad no jogo de ida da Liga Europa, né, oitava de final, um bom resultado, vai decidir em casa. Antes disso empatou com o Fulham, né, pela Copa da Inglaterra e foi eliminado, né, nos pênaltis. Antes venceu o Ipswich 3-2, sofreu, né, o Ipswich é um time ali da zona de rebaixamento, empatou com o Everton, outro time ali que está na metade de baixo, perdeu do Tottenham 1-0 e o do Leicester, que todo mundo ganhava sem tomar gol, né, o United ganhou, mas tomou gol. Cara, e antes derrota em casa para o Crystal Palace, né? Realmente no campeonato inglês a campanha é muito ruim. 7 jogos consecutivos sofrendo gols, tá? Isso. E o Ambos Marcam bateu em 5 dessas últimas 7. Pelo menos o ataque deu uma melhorada, né? Mas o sistema defensivo, lá no primeiro turno foi 2-0 pro Arsenal, lá no Emirates, mas eu colocaria até situação distinta, o Arsenal estava mais inteiro ali naquela altura, né? E do lado dos Gunners a gente tem um pouquinho de incongruência aqui, por quê? Como eu disse, antes ele não vivia um momento muito bom, né, velho? Esses 4 jogos aqui do Arsenal, ó, 0-0 com o Nottingham Forest, perdeu em casa de 1-0 pro West Ham, eu acho que aqui ele deu adeus à briga por título nessa derrota. Antes disso venceu de 2-0 o Leicester, que a gente tem que relativizar muito, o Leicester é uma equipe muito abaixo das demais na Premier League, e antes havia sido eliminado na Copa da Liga Inglesa, semifinal, né, semifinal pro Newcastle, perdeu os 2 jogos, inclusive, pro Newcastle, né, perdeu de 2-0 na volta e cadê? Na ida foi bem antes, né? Foi porque foi muito antes, é isso mesmo, caramba, já tava procurando aqui. Enfim, foi isso mesmo, aqui, perdeu 2-0 em casa também. Enfim, o que é que eu gostaria de dizer? Ele viu numa sequência de 4 jogos que não apresentou um bom futebol e que só tinha marcado gol em um deles, né? Não tinha marcado em 3. Aí simplesmente pega o PSV e mete 7. Parece que as coisas encaixaram ali no ataque do Arsenal, mesmo com improvisos, né? Mikel Merino jogando um pouquinho mais ofensivo, Trossard, Nwaneri. Enfim, deu certo, meteu 7 ali no PSV na Champions, já garantiu a classificação nas quartas de final. Muito bem, agora a gente vai para o nosso momento bet nacional. As odds aí mostram o favoritismo do Arsenal, né? Um time muito melhor aí nessa temporada. Cara, mas muito grande, tá? Eu acho que a odd tá baixa demais. Estão desrespeitando demais o United. Se bem que o United se desrespeita, né? Nessa seria um odd mais aceitável se fosse o Arsenal como mandante. Né? Exatamente. Se fosse como mandante, eu acho que teria um mérito aqui pra gente discutir, pô, vale a pena a vitória do Arsenal. Mas fora de casa, e ainda mais com esses problemas no ataque, 1,72 apenas, eu considero um odd baixa. Relação custo-benefício aí, perdeu do West Ham, recentemente, que é um time tipo United, né? Um time que não ganha de ninguém forte, né? Exatamente. Esse é o ponto. E aí, Fábio, irmão, a gente pode trazer gols. Eu acredito que seja a melhor pedida, tá? Como a gente disse, o United, por mais que defensivamente ele não esteja nada bem, sofreu gol nos últimos 7,
E a gente confia em um gol do Arsenal, mesmo com essa carência ofensiva aí, né? Meteu 7 no PSV, então acho que um golzinho aqui no United deve sair. A gente confia, obviamente, no gol do Arsenal e também confiamos num gol do United, né, velho? Em casa, o time aí vem conseguindo deixar seus gols, o ataque vem até funcionando relativamente bem, considerando a fase do United. Inclusive, Fábio, eu vou até destacar, apenas o gol do United, ele já paga 1,69, velho. Pro United vencer ali por 1-0, 2-0 eventualmente. Gol do United, pagando 1,69, eu considero uma odd muito boa. Mas eu vou além e vou no ambas marcam por causa da odd, velho. O custo-benefício dessa odd, ao meu ver, tá uma coisa absurda. Oddzinha 2,05, mais do que o dobro do valor investido. Um Arsenal que vem de um jogo que meteu 7 e um United pressionado e que vem conseguir deixar seus gols, pelo menos, dentro de casa. Imagino também que vai deixar seu gol. Por isso, ao meu ver, essa que é a melhor pedida do Domingão. Selo Hotbet e vamos com o stake dobrado. Muito bem, então cenzão aí no ambas marcam no duelo entre Manchester United e Arsenal. A nossa dica aí para esse clássico inglês que finaliza essa edição do Bets do Dia, edição de domingo. Valeu demais pela sua audiência, pela sua companhia. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa a sua curtida e comenta aí o que você está achando dos nossos conteúdos. Lembrando, o Bet Nacional é para maiores de 18 anos e jogue com responsabilidade. Aposta é entretenimento, não é investimento. Valeu. Matheus Montenegro, tamo junto e até a próxima.